Bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor estejam com todos, nosso desejo. Hoje nós estudaremos o capítulo 8 de Daniel. Como foi dito ontem, vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 8. Nós leremos o capítulo 8, nós vamos dividir essa mensagem em duas mensagens. A primeira, nós vamos fazer aqui uma interpretação, uma exegese do texto bíblico, do capítulo 8, e depois, num outro momento, nós estaremos participando da parte profética de Daniel, Daniel 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nesse primeiro momento, hoje, estaremos trazendo a interpretação do livro, a hermenêutica do capítulo 8 de Daniel. Nós vamos ler o capítulo, depois nós entraremos no assunto. Então diz assim a palavra de Deus. Versículo 1, no ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susa, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio de Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro. E, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e do seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele fiquei amedrontado, prostei-me com o rosto em terra.
Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele ainda comigo, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Esse capítulo 8, ele é um dos capítulos mais difíceis, é um dos capítulos mais difíceis de compreensão na palavra de Deus. É um capítulo profético, basicamente profético, autoexplicativo. Nós vimos aí que no capítulo, no decorrer do capítulo, o próprio Daniel apresenta quem é o carneiro, quem é o bode, mas existem algumas interpretações importantes quanto a este capítulo que nós vamos trabalhar hoje aqui, e espero que saiamos daqui imbuídos do Santo Espírito de Deus. Obrigado. Existem 4 linhas básicas de interpretação profética. Os irmãos devem conhecer a linha preterista, que acredita que todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, elas ocorreram até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Todas as profecias, inclusive as profecias de Apocalipse. Essas profecias, elas se aplicam na queda de Jerusalém no ano 70. Então nós temos isto muito bem desenvolvido dentro do preterismo. Algumas religiões, principalmente as religiões que acreditam no dispensacionalismo, elas têm uma interpretação preterista do texto profético. O dispensacionalismo crê em 7 dispensações básicas, onde Israel, Jerusalém, será restaurada. Os presbiterianos, eles são dispensacionalistas. Os batistas, alguns batistas também, algumas linhas da igreja batista, são dispensacionalistas. Eles acreditam que Israel um dia será restaurado como foi no tempo do rei Davi, como era no tempo do rei Davi, rei Salomão, e de lá virá o príncipe dos príncipes, o Senhor do Senhor, e todos os reinos da terra estarão sob o comando do Senhor Jesus Cristo em seu trono em Jerusalém. Por isso que o presidente norte-americano, Trump, ele mudou a embaixada, né, dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, justamente por essa crença é dispensacionalista. E a política americana, ela está muito envolvida com a crença dispensacionalista.
Então, o preterismo, ele acredita que todas as profecias bíblicas, elas se aplicam no ano 70, termina no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Existe uma outra linha de interpretação profética, além do preterismo, que é a linha historicista. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos historicistas. Nós acreditamos que a profecia bíblica, ela se aplica no contexto histórico, na história humana. Então, ela se aplica ao passado, ela se aplica ao presente e ela se aplicará ao futuro. Esta é uma interpretação também, a interpretação historicista. Alguns evangélicos são historicistas, outros não. Algumas linhas dentro do historicismo, o pós-milênio e o pré-milênio. O que eles acreditam? Aí que está a diferença entre os adventistas do sétimo dia e estas outras denominações religiosas que creem no historicismo. Eles acreditam o seguinte, que o milênio, ele acontecerá como uma linha tênue entre a volta de Jesus e o fim dos tempos. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que Jesus volta antes do quê? Do milênio. Então, nós somos pré. Agora, existem aqueles que acreditam que Jesus voltará após o milênio. Acontecerá o milênio na terra, com todas as pessoas aqui vivendo normalmente, e aí isso será 1000 anos de paz, e depois desses 1000 anos de paz, Jesus vem a esta terra. Existem religiões que creem assim. Nós não acreditamos dessa forma. Nós cremos que Jesus volta. A Bíblia, nós acreditamos que os mortos ressuscitam, vão para o céu, e nós passaremos 1000 anos no céu, a terra estará desolada, vazia, Satanás ele estará preso pela circunstância, e após os 1000 anos, Jesus volta agora e restaura a terra. Nós cremos desta forma, diferente de muitos outros. Existe também a visão idealista da interpretação profética. A visão idealista, ela foi instituída, fundada por um teólogo alemão chamado Rodolfo Bultmann. Rodolfo Bultmann, ele acreditava que boa parte das profecias bíblicas eram mitos, ensinos judaicos, e eram apenas lições para a vida, mas não tinham aplicações. Então ele pegava algumas questões fundamentais da profecia bíblica e dizia, não, isso é mito, isso não aconteceu e nem irá acontecer, é apenas um ensino. O escritor ele está floreando a mensagem para ensinar alguma coisa, para que o povo aprenda alguma coisa, que era um costume no tempo judaico. O judeu ele tinha esse costume de florear a mensagem para ensinar. Os orientais têm esse costume. Jesus ele tinha esse costume de apresentar coisas inexistentes para ensinar alguma coisa existente ao homem. Então, esse teólogo chamado Rodolfo Bultmann, ele acreditava no idealismo, ou seja, nem todas as interpretações proféticas são verdadeiras, são mitos. E ele pegava alguns milagres, inclusive milagres de Jesus Cristo, milagres que nós encontramos também no Velho Testamento, e ele dizia também que eram mitos. Ele tem um livro chamado A Teologia do Novo Testamento. Para quem está bem firmado na fé, pode ler. Quem ainda não está, não leia, senão é perigoso se apostatar. Mas ele escreve o seguinte, que na teologia do Novo Testamento, que os milagres de Cristo, por exemplo, quando Jesus parou a tempestade, aquilo foi um mito, era um ensino, não aconteceu. Um teólogo, crente, crê no Senhor Jesus, mas crê no idealismo. E esses teólogos interpretam Daniel capítulo 8 como boa parte como sendo mito, apenas ensinos. E também tem o futurismo, que é a interpretação profética de que todas as coisas ocorrerão no fim dos tempos. Então eles pegam, por exemplo, o carneiro não tem aplicação apenas para o tempo pela qual Daniel escreveu, o bode para o tempo pela qual Daniel escreveu, mas existe uma dupla aplicação.
Existe a aplicação futura, para reinos futuros. Esse é o futurismo. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos historicistas. Nós cremos que a interpretação profética, ela se cumpre na história com exatidão. Assim nós interpretamos a palavra de Deus, desde Gênesis ao livro de Apocalipse. Mas vamos ver aqui o que esse texto, o capítulo 8, está nos ensinando. Se puder, por gentileza, diminuir a luz aqui. Ok? Então, o capítulo 8, ele começa, versículo 1 e o versículo 2, nos diz o seguinte, se puder... Ok, passe aí, porque aqui não está... Ok. O versículo 1 e o verso 2 diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Então, para nós, isso é muito claro. O versículo, ele está dizendo o seguinte, que essa visão que Daniel teve foi um período da história da humanidade. E o próprio Daniel, ele apresenta qual é este período da história da humanidade, quando ele diz o seguinte, que foi no ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, diz o texto bíblico. Aí o verso 2, ele diz assim, quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Susa. Olha o que diz lá. Passa aí, por gentileza. Ok. Então, nós podemos, pela história, nós chegamos à seguinte conclusão da época, na época que foi escrito esse livro. Diz assim, começando no terceiro ano do reino Belsazzar, provavelmente por volta do ano 551 antes de Cristo, Daniel estava com aproximadamente por volta de 70 a 75 anos. Eu coloquei aí 72 anos, porque existem alguns teólogos que acreditam que ele estava com 70 anos, outros com 72 anos, outros com 75 anos, e ele teve essa visão já idoso, já no final da sua vida, no reino de Belsazzar, diz a palavra de Deus. Interessante que Daniel, ele teve esta visão na cidade de Susa, que era uma província de Elão. Ou seja, a palavra hebraica que nós encontramos para este local é a palavra razão, encontrada no texto bíblico. A palavra razão, ela tem um significado tremendo. Todas as profecias relacionadas, aqui é um ponto importante da interpretação profética de Daniel capítulo 8, todos os fatos proféticos relacionados ao povo de Israel quanto ao santuário terrestre, sempre aparecia a palavra razão. Então, a primeira imagem que nós temos ao interpretar esse texto bíblico é que esse texto está relacionado ao santuário. Então, o capítulo 8 é uma relação do homem com o santuário, de Deus, homem e o santuário. Por que chegamos a esta conclusão? Por esta palavra que aparece, esta palavra razão, que aparece no texto do capítulo 8, que os intérpretes bíblicos, eles interpretaram como local de Susa, cidade de Susa, ou razão. Quando você faz um estudo sistemático da palavra razão, você perceberá que ela aparece mais de 32 vezes em assuntos que tratam do ritual do santuário. Então, a primeira imagem que nós temos é que o capítulo 8, ele está intimamente ligado com o santuário, seja ele terrestre, ou seja, celestial. Por isso que lá no versículo 14, aí nós temos a seguinte mensagem, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Já está explicando, é autoexplicativo esse texto, ok? Pode passar o próximo, por gentileza. Veja só, um outro ponto importante, ok? Susa estava situada, essa cidade, Razon, estava situada no sudoeste da Pérsia. E de acordo com o historiador Xenofonte, ele diz o seguinte, que esta era uma residência de inverno, e passavam dos babilônicos, depois foi dos medos e persas, onde eles passavam boa parte das suas férias, um momento de lazer. Agora, o interessante é o seguinte,
que na cidade de Susa nós temos alguns pontos importantes quanto à história do povo judeu. A rainha Esther, por exemplo, ela está envolvida intimamente com a cidade de Susa. Lembra da história? A história da rainha Esther acontece na cidade de Susa. Ou seja, ela foi uma mulher que defendeu o povo judeu e evitou um massacre do judaísmo, tanto da cultura judaica quanto do povo judeu. Então, esta profecia bíblica, ela está relacionada, primeiro, com o santuário, segundo, com o povo de Deus. Primeira aplicação, ela tem uma aplicação envolvendo a nós, povo de Deus, para o tempo do fim, assim como diz o texto profético. A segunda aplicação que se apresenta nesse texto é a aplicação literal ao povo judeu, do seu período, ok? Então vamos lá. Pode passar aí, por gentileza. Ok, vamos ver algumas, se é uma introdução, agora nós veremos alguns símbolos que merecem a nossa análise no texto bíblico. Então, o versículo 3, alguém por gentileza, vamos ser participativos hoje, pode providenciar um microfone, por favor, para o auditório, e nós vamos, alguém por favor, leia Daniel, capítulo 8, coloque lá no meu, por gentileza, no meu estudo, Daniel capítulo 8, o verso 3, e uma outra pessoa leia o verso 20. Quem pode ler o versículo 3 de Daniel capítulo 8, por favor? Vamos ver aqui, vamos ver alguns símbolos que merecem a nossa atenção e a nossa interpretação no texto bíblico. Vamos lá. Então, levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Ok. Verso 20 agora, nós já temos... Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, o próprio texto, obrigado. Então, o próprio texto bíblico já nos explica quem é o carneiro, ok? Então, o texto bíblico nos diz que esse carneiro com 2 chifres, ele é representado pela Média e pela Pérsia. Agora, existe um ponto importante no texto bíblico, que o texto bíblico não explica. Ele não é autoexplicativo, aí é a questão da interpretação. O versículo 3, o irmão Ivica leu, diz que um chifre era o quê? Um chifre era maior do que o outro. Então aqui nós temos uma questão interpretativa do texto bíblico. Primeiro nós sabemos que esse carneiro ele tem uma relação com o reinado da Média e da Pérsia, período que Daniel escreve esse texto bíblico. Segundo, diz o texto bíblico que esse carneiro ele tem 2 chifres, mas um chifre é desigual ao outro, ou seja, um é maior do que o outro. O que significa isso? Então, para nós acreditamos como historicistas, eu estou fazendo a interpretação historicista aqui, ok? Então, nós que acreditamos no historicismo, que a interpretação acontece no decorrer da história, nós acreditamos que, embora posteriormente a Média, a Pérsia se tornou o poder, embora a Média tinha sido a nação pela qual tomou a posição contra Nabucodonosor, contra o reino de Nabucodonosor, contra a Babilônia, nós entendemos que a Pérsia tornou-se um poder dominante. Apesar que nós acreditarmos, e a história nos dar esse relato, que existia uma junção entre os medos e os persas, mas a Pérsia se tornou um poder dominante sobre a Média. Então, quando o texto bíblico nos diz que um chifre era maior do que o outro, significa que este poder que estava unido, também existia um poder deles que dominava o outro. Para tanto, nós cremos pela história que quem dominava era a Pérsia, tornou-se poder dominante quando o Sírio derrotou Astiages de Média em 553 a.C., e alguns dizem 550 a.C.
Então, esta é uma interpretação do historicista que nós temos. Segundo, nos diz o seguinte, que este chifre, versículo 4, alguém leia por gentileza o verso 4. Olha que esse animal, olha o verso 4 que diz. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então diz o texto bíblico, obrigado, diz o texto bíblico, que este carneiro, além de Média Pérsia, além de ter um chifre maior do que o outro, diz o verso 4, que ele dava marradas para o ocidente. O que significa isso? As conquistas de Ciro. Ou seja, em 547 a.C., Ciro conquistou a Lídia. Depois nós temos em 539, ele conquistou a Babilônia. E Cambises estendeu a conquista na direção do sul até o Egito e a Etiópia. Então, a Média Pérsia invadiu a África. As conquistas foram para o ocidente, diz o texto bíblico. Então, a gente tem uma concepção historicista de que este animal é representativo por este reino, por estas nações, que foram conquistando outras nações, dando marrada, conquistando, avançando os obstáculos. E quando o texto bíblico usa o termo de marrada, para relacionar-se ao animal, que é o carneiro, é justamente o poder que o carneiro tem, de conquista, de força, conquistando outras nações, conquistando outras regiões do mundo, bem representativa por este animal, no que se dá a Média e a Pérsia, ok? Então vamos lá, ainda o texto bíblico nos diz o seguinte, o versículo 4, que esse carneiro ele se engrandecia. Quando você vai no texto hebraico, nos diz o seguinte, que ele fazia grandes coisas, fez coisas grandes, ele era magnífico, diz o texto bíblico. Então se tornou grande este carneiro, esta nação se tornou poderosa, é isso que está dizendo o texto bíblico. Agora, a grande lição disso tudo é que Deus está no controle da história. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos soltos neste mundo. Deus está no controle de todas as coisas. Daniel teve a capacidade de interpretação de forma tão bela, tão exata, porque Deus estava mostrando a este profeta que o seu povo não estava sozinho. Deus estava dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas fiquem tranquilos porque eu estou no controle da história. Então nós, crentes, que vivemos este período de angústia, que vivemos este período de perseguição pela nossa fé, que vivemos este período de tristezas, de reveses diversos, nós temos a certeza que Deus está no controle da nossa vida. Nós não estamos sozinhos neste mundo, Deus está no controle. Pode cair um mundo que Deus está no controle, nós estamos seguros em Deus. Esse texto, Deus estava dizendo a Daniel, não há o que se preocupar, porque eu estou no controle de todas as coisas, de todos os reinos, de todos os poderes, de poderes naturais e sobrenaturais, eu estou no controle de todas as coisas, não há o que se preocupar. Deus estava dizendo a Daniel. E este carneiro, diz o verso 4, que se engrandecia, era poderoso. Ainda nós temos um outro animal que apresenta o texto bíblico, que é o bode. Então o bode é identificado no versículo 5, alguém leia por gentileza o verso 5, por favor, versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Alguém lê agora o verso 21, por favor. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Ok, então veja só, olha que interessante. Quando Daniel identifica isso aqui como o rei da Grécia, uma Grécia,
Quando Daniel ele escreve esse texto, ele está vivendo no período dos Medos e Persas. Belsazar, diz o texto bíblico, terceiro ano de Belsazar, período dos Medos e Persas. Agora Daniel, ele vai além do seu período, ele vai para o futuro. Então ele trata de um reino que ainda nem havia tomado os Medos e Persas, que não havia conquistado os Medos e Persas. Veja a exatidão histórica. Nós que acreditamos no historicismo, nós cremos em uma profecia bíblica que Deus está no controle de todas as coisas. Como Daniel teve a capacidade de saber que esse reino que viria seria o reino grego, Deus o orientou antecipadamente. E a história comprovou que ele estava certo, que o texto bíblico estava certo. Aí o preterismo, ele pensa da seguinte forma: não, esse texto bíblico ele foi escrito pós o reino da Grécia, e não foi escrito por Daniel. Olha como vai mudando, porque aí muda toda a estrutura profética. O preterismo, ele acredita o seguinte: não, esse texto, ele não foi escrito no período de Daniel, mas o texto diz que ele foi escrito no período de Daniel. Aí quando você mostra que o texto ele foi escrito no período de Daniel, aí diz, não, mas a primeira parte do texto foi escrita no período de Daniel, a segunda parte do texto foi escrita por uma outra pessoa em um outro período, onde já havia ocorrido a situação, o caso da Grécia ter tomado os Medos e Persas, o reino dos Medos e Persas. Então o que o texto bíblico está nos ensinando aqui? Para nós que cremos na história, comprovando a profecia bíblica, é que Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Então o texto bíblico já identifica, ele é autoexplicativo, identifica que este bode é a Grécia. E ainda diz o texto bíblico o seguinte, que o versículo 5, que ele vai do ocidente, ou seja, ele vem do ocidente, ou seja, a Grécia situava-se no ocidente do Império Persa. Então as coisas vão se encaixando. O texto bíblico ainda diz que ele vinha e sem tocar no chão, que foi a forma rápida que os gregos conquistaram o mundo, através de Alexandre o Grande. Diz a história que Alexandre o Grande chegou às Índias, a maneira como eles conquistaram o mundo. Aí o texto vem trazendo estas informações importantes, detalhes importantes, antecipadamente, para que o crente tenha a sua crença bem firmada em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de tudo antecipadamente. Daniel capítulo 8 é um aviso de Deus para o seu povo, que Ele há de restaurar o nosso mundo, Ele há de restaurar a nossa vida. É uma grande mensagem nós encontramos aqui. Então, versículo 5 diz lá que ele vinha do ocidente sem tocar no chão. Esta descrição de grande velocidade retrata apropriadamente a rapidez e perfeição espantosa que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Mas o que mais nos diz esse texto bíblico? O versículo 5 foi lido que ele tinha um chifre notável. Olha, o verso 21 diz que esse chifre notável era o primeiro grande rei da Grécia. Quem foi o primeiro grande rei da Grécia? Alexandre. Primeiro grande rei. Por quê? Porque depois a Grécia foi dividida em 4 reinos após a sua morte. Alguns dizem que Alexandre o Grande foi envenenado. Outros dizem que Alexandre, porque morreu muito cedo, jovem. Outros dizem que Alexandre o Grande, ele morreu após uma grande festa, depois de muitas conquistas, exausto. Nós não sabemos como foi a morte, porque a história não é clara quanto a isso. Mas o que sabemos é que, após a sua morte, o seu reino foi dividido em 4. 4 generais assumiram o seu reino: Ptolomeu, Cassandro, Silimaco e Lisimaco, né? Lisimaco. Ptolomeu, Cassandro, Lisimaco, e qual foi o outro? Ptolomeu, Cassandro, me fugiu agora o quarto. Ptolomeu, Cassandro, Lisimaco
Seleuco, ok, obrigado, Seleuco. Então, a história nos diz que esses quatro generais, eles tomaram conta da Grécia após a morte de Alexandre o Grande, que são os chifres que surgem depois da morte deste homem. Este chifre notável é este homem, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo. Olha o que diz o texto bíblico, vamos lá. E diz o versículo 7, verso 7, alguém lê o verso 7, por gentileza? Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então o texto bíblico nos diz que o bode destruiu o carneiro e quebrou os 2 chifres, a Média e a Pérsia. A palavra enfurecido, em algumas traduções, não sei se na tua tradução está enfurecido, mas a palavra enfurecido no hebraico é a palavra marar. A palavra marar, ela é encontrada na forma de estar enfurecido, ou seja, estar constantemente enfurecido. A sua fúria não para. E foi isso que aconteceu após a destruição dos medos e dos persas. Alexandre o Grande, o reino da Grécia, não parou por ali. Eles continuaram enfurecidos, conquistando o mundo. Existem 4 palavras para enfurecido no hebraico. O texto bíblico, quando usa a palavra enfurecido para o reino da Grécia, ela usa com esta perspectiva de continuidade de conquista. Continuidade de conquista. Alexandre o Grande não parou quando destruiu os medos e os persas. Continuou as suas conquistas, estar sempre enfurecido, conquistando todo mundo. Ok? Então, a linguagem deste verso retrata a inteira sujeição da Pérsia a Alexandre. O poderio do império foi completo e despedaçado. Vamos lá, ainda diz o texto bíblico, versículo 8. Alguém leia o verso 8, olha o que diz. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ok, então vamos lá. Então diz lá que este bode, após destruir os medos e persas, diz o texto bíblico que ele se engrandeceu de sobremaneira. No texto hebraico isso significa magnificou-se extremamente, se tornou grande, poderoso em todo o mundo, se tornou um reino conhecido. E diz o texto bíblico que depois surgiram, diz o texto bíblico, versículo 8, que na sua força, ou seja, na profecia, prediz que Alexandre, enquanto o seu império estivesse no auge do poderio, ele com a idade de 32 anos, ainda na primavera da vida, o grande líder morreu de febre agravada, sem dúvida pela sua intemperança. Alguns dizem isso, outros dizem que ele foi envenenado, nós não sabemos. Mas a grande verdade é o seguinte, que no momento mais esplêndido do seu reino, este homem perdeu a sua vida. E após perder a sua vida, aí diz o texto bíblico que surgem 4 chifres notáveis, o versículo 8 ainda, que nós sabemos que após a morte de Alexandre o Grande, o reino ele foi dividido em 4 partes, né? Ou seja, sobre os 4 reinos da Grécia, dos macedônios, que foi dividido com a morte de Alexandre o Grande. Então nós temos aqui um deles, o versículo agora nós já sabemos, eu não entrei nesse detalhe desses 4 generais, porque não há motivo para isso, nós já conhecemos a questão, mas diz lá este ponto que é muito importante, que de um deles, ou seja, de um desses reinos, no verso 9, alguém me dê o verso 9, por favor. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Ok, então aí é que vai chegando no ponto principal do texto bíblico. Diz a palavra de Deus que de um desses 4 chifres
surge um outro chifre muito pequeno, e esse chifre, ele vai crescendo para o sul, ele vai crescendo para o norte, para a terra formosa, a terra bela, e nós acreditamos como historicistas que este chifre se refere a Roma, não somente a Roma política, a Roma como Estado, mas cremos também que tem uma aplicação com Roma papal, porque o texto ele é dividido em duas partes a partir daqui, e nós vamos ver isso, que é de extrema importância. Então veja só, o que esse chifre pequeno, aqui já foi dito, que esse chifre pequeno ele faria. Verso 9, diz o texto que ele era o quê? Muito forte, ok? O texto diz que ele era muito forte. A palavra no hebraico para muito forte é a palavra éter. A palavra éter significa, ela vem da raiz de meode, que traduzido significa excessivo, excessivamente. Era um reino excessivo, forte demais, fortíssimo. É como se estivesse no superlativo, muitíssimo forte, fortíssimo. E este de todos os reinos da terra, de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, desses todos os reinos, nós sabemos que o Império Romano foi o reino mais forte que existiu na terra. Porque foi o reino que perseguiu o povo de Deus, foi o reino que mudou as leis do Senhor, foi o reino que interpretou da sua forma as Santas Escrituras, foi o reino que fez com que o povo de Deus sofresse danos por servir ao Senhor, foi o reino que instituiu o cristianismo como seita religiosa, foi o reino em que Jesus, pelo qual foi crucificado. Então, nós acreditamos que este reino foi o reino mais poderoso do mundo. Não é por menos que em Daniel capítulo 2, do sonho que Nabucodonosor teve, e ele interpretou, este reino é identificado como a perna de ferro, pelo seu poder, pela forma como tratava os súditos, pela forma como tratava aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos a palavra, existem 3 palavras no hebraico para forte, e todas elas saem dessa raiz, a raiz meode, que significa excessivamente, excessivamente. A primeira palavra no hebraico para forte é a palavra éter, que é essa palavra que Daniel usa. A segunda palavra no hebraico para forte é durro, que significa força, é uma força comum. Uma força que você tem, que eu tenho, que ela se acaba com o tempo. Que no texto bíblico é usada para pessoas idosas, que foi forte um tempo, agora já não é mais. Palavra durro. A terceira palavra no hebraico para força é marré. A palavra marré significa força que está fora do contexto natural, é o contexto sobrenatural. É a força que nós não conhecemos. Força de Deus. Mas aí o profeta, ele usa o termo ética, excessiva força no contexto humano, identificando como o Império Romano. Porque nenhum reino foi tão forte como o Império Romano. E diz o texto bíblico que, versículo 9, alguém leia novamente o verso 9 aí, por favor, quem está com o microfone, leia o verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente, para o oriente e para a terra gloriosa. Então diz que esse chifre pequeno, ele se torna forte para o sul, ele cresce para o sul. O Egito, que foi por muito tempo, o sul de Roma, o Egito, foi por muito tempo considerado como um local de serviço do Império Romano, estava subjugado pelo Império Romano. Então, quando Jesus, por exemplo, ele nasceu, eles foram para o Egito. José e Maria foram para o Egito, a fim de fugir da perseguição. Mas o Egito pertencia ao Império Romano. Eu não sei quem foi que falou aí,
na política, eu nem me lembro mais, acho que foi num debate, ou foi em algum comentário, que Jesus ele era refugiado. Quem foi que falou isso? Foi um jornalista, num debate disse que Jesus ele foi um refugiado, porque foi para o Egito. Não foi refugiado porque o Egito pertencia ao Império Romano. Ok? Então, para o sul, cresceu para o sul. O texto ainda nos diz o seguinte, que ele foi para o Oriente. O Império Seleucida perdeu suas terras mais ocidentais para Roma, ainda no ano 190 a.C., e finalmente se tornou província romana da Síria, por volta do ano 65 a.C. Diz o seguinte, que também ele foi para a terra deleitável. Existem muitas interpretações para esse termo terra deleitável. Alguns interpretam isto, os historicistas interpretam como sendo Jerusalém. Nós interpretamos como sendo Jerusalém. Os preteristas, eles interpretam também como Jerusalém. Agora, os futuristas interpretam essa terra deleitável quanto ao tempo do fim, ao período do fim. Então, a palavra que nós encontramos para a terra deleitável, a palavra deleitável é a palavra sebi no hebraico, que significa ornamento, decorado. E nós, quando vamos a Jerusalém, nós sabemos, em Apocalipse, nós sabemos que Jerusalém é decorado, existe ornamentos em Jerusalém, que é a capital do Senhor, a capital de Deus, capital do mundo do Senhor, capital espiritual do povo de Deus será Jerusalém. Lá estará o trono do Senhor, o trono de Jesus Cristo, e lá será ornamentado, belo. Então, quando esse texto bíblico nos diz que este chifre, ele também vai para a terra deleitável, aqui nós temos duas aplicações básicas. Duas aplicações. Primeira aplicação, a aplicação historicista literal, ou seja, período em que o Império Romano, ele tomou posse de Jerusalém. Segunda aplicação que nós cremos, é que há uma aplicação espiritual, pós-milênio, quando os mortos ímpios ressuscitarão e sitiarão a cidade de Deus. Então, existem duas aplicações. Terra deleitável, diz o texto bíblico. Diz aí ao verso 10, quem lê o verso 10, por gentileza? Olha o que diz o verso 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Ok? Verso 24, alguém leia, por favor. Versículo 24, nós temos a interpretação. 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ok? Então o anjo no versículo 24, ele apresenta quem é este exército dos céus. Nós entendemos que, historicamente, este exército dos céus apresenta uma questão do povo de Deus. E nós vemos aqui duas interpretações também, uma dupla interpretação nesse texto bíblico. Primeiro, este povo de Deus se refere ao povo que foi perseguido durante o Império Romano. Foi massacrado pelo Império Romano, que foi destruído pelo Império Romano. E este povo de Deus também tem uma aplicação espiritual. Primeira aplicação literal, o povo que foi perseguido durante as perseguições do Império Romano, durante o período de perseguições do Império Romano. Agora, a aplicação espiritual é o povo que será perseguido. O povo de Deus, o povo santo separado de Deus, que será perseguido pela verdade de Deus. Se nós observarmos no versículo 24, nos diz o seguinte, que esta verdade foi jogada por terra, que ele pisoteou, que ele destruiu. Por isso que o Daniel, ele diz o seguinte, mas até quando durará isso, Senhor? Aí Deus responde para ele, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, existe uma dupla aplicação quanto a este chifre, que persegue tanto o povo do Império Romano, que seguia o Senhor,
povo que foi morto, destruído por servir a Deus de todo o seu coração, quanto também há uma aplicação espiritual para o povo do tempo do fim. Então nós vamos lá, veja só. Diz lá versículo 11. Quem lê o verso 11? Olha o que diz o verso 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ok? Então aqui nós temos muitas interpretações no versículo 11. Até chegar à parte central do texto, que é o versículo 14. Então, o versículo 11, nós temos a resposta no verso 25. Alguém leia o verso 25, por favor. Verso 25, fala desse mesmo poder. Olha o que diz, que levanta contra o príncipe dos príncipes. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ok? Então veja só o que diz o texto bíblico. Então, o versículo 11, ele está falando de Jesus Cristo. O príncipe do exército é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que foi morto durante o Império Romano. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi morto, o véu do santuário do templo rasgou-se de alto a baixo, dando fim ao sacrifício. Então, Daniel capítulo 8 também está falando do quê? Do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Para Daniel, que era um judeu, ele não entendia esta concepção que um dia o santuário deixaria de existir aqui na terra. Ele não tinha essa concepção formada. Ele não conseguia compreender isso. Como pode o santuário deixar de existir? Porque o santuário está a nossa crença, está a nossa cultura religiosa. No santuário está a nossa salvação. Como judeu, ele cria dessa forma. Então ele não tinha esta visão, por isso que ele perguntou, mas até quando, Senhor, o santuário será destruído? Até quando as verdades contidas no santuário serão destruídas? Até quando? Até quando as verdades serão pisoteadas? Com a morte de Cristo, o santuário ele foi o quê? Destruído. Perdeu o seu valor, o santuário. Então, para Daniel, isto era o quê? Inconcebível. Inconcebível. E quem causou esta morte? Primeiro, quem causou esta morte foi o seu pecado e o meu pecado. Pecado do povo. Segundo, quem causou esta morte? O inimigo que levou o homem a pecar. Terceiro, quem causou esta morte? O Império Romano, que colocou Cristo à disposição para morrer nas mãos dos judeus. Então, o santuário ele foi destruído naquele momento. Então, para Daniel era, mas Senhor, quando? Até quando durará isso? Aí, no versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, nós vamos ter um estudo sobre isso em um outro momento. Mas aí, olha o que diz lá. Diz que no versículo 11, que também faria cessar o quê? O sacrifício diário. A palavra no hebraico para sacrifício é a palavra talmide. É uma palavra que ocorre 103 vezes no Velho Testamento. E ela é usada tanto de forma adverbial, como adjetivamente. Esta palavra, ela significa continuamente, significa algo contínuo, ou seja, o sacrifício contínuo. Então, quando o texto bíblico diz que o sacrifício diário, ele seria exterminado, faria cessar, ou seja, aquele sacrifício contínuo, aquele ato de levar o pecado sobre o animal que era imolado, agora acabaria, encerraria. Então, para um judeu como Daniel, isso era inconcebível. Ele não compreendia, porque ele não tinha essa concepção do Salvador ainda. Então era inconcebível, mas como isso, Senhor? Que ponto chegará a história da humanidade? Um reino que fará destruir o sacrifício contínuo. Aí quando a palavra hebraica talmide, não sei se eu anotei aqui,
ela é usada, eu anotei, ela é usada no contexto do santuário terrestre, do ritual do santuário. Apesar de ter esta palavra, nós encontramos ela 103 vezes no Antigo Testamento, mas boa parte nós a encontramos voltada exclusivamente para as figuras dos rituais do santuário terrestre. E apesar dela significar algo contínuo, continuamente, por exemplo, no hebraico, uma pessoa que anda continuamente, ou seja, talmide, vive continuamente, talmide. Então, usa para outras áreas da vida também, outros serviços da vida, mas boa parte desta nós a encontramos relacionada ao ritual do santuário terrestre. Então, quando nós a encontramos lá em Daniel capítulo 8, a palavra talmide, Daniel está fazendo referência ao santuário, e não a uma atitude humana, a uma proposta humana, a um serviço humano, mas ele está fazendo referência ao santuário. Veja só, algumas variações dela no Antigo Testamento. Nós já encontramos esta palavra em Números capítulo 4, o verso 7, está lá talmide no hebraico, na Septuaginta. Nós encontramos que significa pão contínuo, que era para ser conservado na mesa da propiciação, a palavra talmide. Aí, nós encontramos também esta mesma palavra em Levíticos capítulo 6, o verso 13, que tem a ver com a lâmpada que deveria estar acesa continuamente sobre o altar. Então, sempre ela está relacionada com alguma coisa do ritual. Então, quando o texto bíblico diz que vai fazer cessar o sacrifício diário, está falando, vai fazer cessar o ritual do santuário. Ok? Então, diz lá o seguinte, nós já encontramos também esta palavra, talmide, em Números capítulo 28, o verso 3 e o verso 6, que lá diz que as ofertas que eram queimadas, que eram para ser oferecidas diariamente, algumas traduções, continuamente, talmide. Então, nós vamos sempre ver essa palavra relacionada com alguma coisa do santuário. Nós a encontramos também em Êxodo capítulo 30, o verso 7 e o verso 8, que o incenso que era para ser oferecido a cada manhã e a cada tarde do dia. Continuamente o incenso. Então, sempre ela está relacionada ao santuário. Então, quando Daniel, ele fala que esse chifre faria cessar o sacrifício, a primeira interpretação que nós temos é que faria cessar o ritual do santuário. Fazendo cessar o ritual do santuário, o que aconteceria? Se cumpre o que está escrito em Daniel, capítulo 7, o verso 23 a 25. Alguém leia Daniel 7, 23 a 25, por gentileza. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Ok? Então veja só, o que esse chifre agora faz? Continua, por gentileza. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esse chifre o que faria, conforme Daniel 7, verso 23 a 25 e 26 em diante. O que esse chifre faria? Cuidaria em mudar o quê? Mudaria o quê? Os tempos e as leis. Jogaria a verdade de Deus por terra. Então, existe uma relação, um paralelismo entre Daniel 7, 25 e
Daniel 8, o versículo 11 e 12. Existe um paralelismo aqui teológico. Esse mesmo chifre de Daniel 7, de 25 em diante, é o chifre de Daniel 8, de 11 em diante. Então, Daniel, quando recebe essa mensagem, ele logo faz a ligação com a mensagem anterior dele. Por isso que Daniel pergunta, até quando, Senhor? Porque você já me explicou uma vez. Está me explicando a segunda vez o que esse chifre faria. Então, até quando? Aí Deus estabelece um período de tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário será o quê? Restaurado. E algumas traduções nós não encontramos a palavra purificado. Eu não gosto da palavra purificado, porque a palavra purificado ela não encontra-se no original bíblico. Porque a palavra purificado significa algo que precisa ser o quê? Transformado. Na interpretação preterista, eles usam a palavra purificado, porque eles acreditam que o santuário, isso é um perigo. Eles acreditam que o santuário terrestre ele foi profanado por Antíoco Epifano. Quando Antíoco Epifano sacrificou um porco dentro do templo do Senhor. Então precisaria ser purificado novamente. Mas eu não gosto de usar essa palavra. A melhor palavra é restaurado. Assim como os muros também foram restaurados em Esdras. Então a gente tem que entender qual é a melhor maneira de usar a palavra. Então a melhor palavra para ser usada é a palavra restaurado. E o santuário seria restaurado até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria restaurado. Este chifre, diz lá o versículo 12, que ele deitou por terra a verdade, ou seja, a igreja dominante do período romano, que aí a aplicação espiritual, acumulou a verdade de tradições e ofuscou por meio de suas superstições. E aí nós temos vários casos, adoração a imagens, nós temos vários casos, introdução de velas ao culto, para adoração, nós temos vários casos, a infabilidade do homem, nós temos vários casos, como por exemplo, o culto aos mortos. O culto aos mortos começou na realidade com o Egito, o Império Egito, que acreditava na tradição da boca do lobo. E eles diziam o seguinte, que o homem, quando morre, ele não vai para um local inferior, mas ele vai para um local superior. Então eles diziam assim, que o homem deveria passar pela boca do lobo, ou seja, o homem deveria passar por oferendas, para que fosse para esse local superior e não inferior, para que não estivesse um estágio intermediário. Aí quando nós trazemos isso para a religião dominante da época, o que significa isso? Significa que a mensagem de Deus, ela foi sincretizada. O Império Romano precisava conquistar outras nações, e eles estavam perdendo muitos homens em guerra. Eles estavam gastando muito dinheiro em guerra. E a forma mais fácil que eles viram de conquistar outras nações, para que outras nações fossem subjugadas por eles, foi através do sincretismo religioso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aceitar o que eles acreditam, e nós vamos adaptar a mensagem deles à nossa mensagem. Então vamos adaptar. O que o Egito crê? Vamos adaptar para que nós, assim, sejamos aceitos por eles. E assim eles foram fazendo. Então, o paganismo da época acreditava na infabilidade do sacerdote. O paganismo da época acreditava no sacrifício. Por isso que essa religião meritória que nós temos hoje, que você, para ser salvo, você precisa fazer alguma coisa, você tem que andar na Dutra, você tem que subir as escadarias de determinado local. Essa religião meritória, e não é só meritória fora do arraial da igreja adventista, é meritória também no adventismo, porque a cultura religiosa penetrou também no protestantismo. É terrível isso. Isso é terrível. Então, isso era um tipo de sincretismo religioso. E ele deitou a verdade por terra,
destruindo então as verdades do santuário celestial, do santuário terrestre. E aí Daniel, ele pergunta, e já estou encerrando. Daniel pergunta, até quando? Versículo 13. Alguém lê o verso 13 para mim, por gentileza. Verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do santuário, do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ok, então, quando a gente vai no texto hebraico, quando cessará essa notícia? Quando mudará essa verdade que o Senhor está me passando? E, meus irmãos, versículo 13 ainda diz que a transgressão da desolação, verso 13, que significa transgressão assoladora. Este termo abarca ambos os sistemas que nós temos no Império Romano, tanto o sistema papal, religião papal, como a religião, a religião do Estado em si, né, o paganismo e a religião falsa, que estão em conflitos. Então nós estamos vivendo uma das grandes verdades de Daniel capítulo 8, é que nós estamos em um período da história que Jesus está muito próximo de voltar. Essas coisas todas já ocorreram e estão acontecendo em nossos dias. E a gente tem que se preparar para a volta de Jesus. Desses 13 versículos que nós estudamos hoje, eu que deixo aqui algumas lições para vocês. Primeiro, Deus está no controle da história da humanidade. Todas as coisas que Deus avisou, estas coisas ocorreram. Todas as coisas que Deus mencionou a Daniel, todas elas aconteceram. Então a gente está tranquilos, seguros. O crente não pode ter medo do que vem pela frente. Ele está seguro em Cristo, seja o que for. Ele está seguro em Cristo. Segundo, Deus confirma que seu povo tem a vitória garantida. Porque quando Daniel pergunta até quando, o Senhor fala até 2.300 tardes e manhãs. Fique tranquilo, chegará o momento que vocês terão a vitória. E último, o povo de Deus está certificado por uma verdade que é restaurada continuamente. A nossa verdade é uma verdade que se restaura continuamente. A verdade de Deus não é uma verdade estática. Nós, como adventistas, não acreditamos em uma verdade estática. Nós acreditamos em uma verdade contínua, progressiva. A verdade de Deus, ela é progressiva, continuamente. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. No próximo domingo que nós estivermos aqui, nós estudaremos a partir de Daniel versículo 14, 8, versículo 14, a respeito das 2.300 tardes e manhãs. Deus abençoe a todos. Amém.